Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos 7, a partir do verso 7. Vamos fazer essa leitura. Depois vamos seguir um pouco ali de Romanos e vamos chegar em Romanos 8 e vamos trazer uma consciência a respeito daquilo que impede a justiça de Deus trabalhar na nossa vida. Tá bom? Nessa noite será liberado muita unção sobre nossas vidas. Amém. O Senhor está conosco. 7:24. 7:7. Fala assim: que direi, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Enquanto não tem uma lei, eu não conheço o que é pecado. A gente não vai conhecer o não cobiçarás, não roubarás, a gente não vai saber, porque não tem uma lei. Mas quando a lei ela é exposta para nós, aí eu começo a ter uma consciência, eu não posso fazer isso. Está entendendo? Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. E eu, não algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vindo sob o pecado. O que é que Deus está dizendo aqui através de Paulo? Que a lei do pecado, ela é uma lei, a lei ela é espiritual, ou seja, vem a lei do pecado e vem a lei que transforma a nossa vida. Mas ele também enfatiza dizendo assim: mas eu sou carnal, ou seja, eu sou homem vivendo sob o pecado, ou seja, o pecado ele está na nossa vida. Não tem muito que a gente faça. A gente só tem que entender que nós somos justificados em Cristo Jesus e ele nos transportou para um outro corpo. É o corpo de Cristo. E aí é onde a gente vai ler em Romanos 8 que não há nada mais que possa nos acusar. Por quê? Por causa de Cristo. Cristo, ele pagou essa justificação na cruz do Calvário, dizendo para o diabo: você perdeu. Toda a humanidade, ela estava condenada, ou seja, foi destituído da glória de Deus. Mas por causa de Jesus, ele levou sobre si toda a maldição, foi levada no madeiro da cruz, toda a macumbaria, feitiçaria, todo o engodo de Satanás foi lançado sobre ele. Então, se foi lançado sobre ele, automaticamente ele liberou algo para nós. Ele liberou o favor dele. Ele liberou a graça dele. Ele nos reconectou ao Pai, aquilo que estava destituído da glória, a gente não poderia ter acesso. Aí quando ele morre, a palavra fala assim, ele fala: está consumado. Se está consumado, em seguida vem: e o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, aquilo que havia separação, que para entrar no Santo dos Santos era necessário um sacerdote, a palavra vai dizer que ele é o sumo sacerdote. O sacerdote eterno. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ou seja, ele derramou sobre a nossa vida, aonde eu e você não tinha merecimento algum, mas a gente só tem que ter uma atitude de fé. Uma atitude de fé, de crer nele, de acreditar na sua palavra, que não há condenação que vai nos separar do seu amor. Nada tem a capacidade de nos separar desse amor de Cristo Jesus. A não ser a nossa mente, a não ser a nossa fala. É você estar ali falando ao contrário do que está na palavra. Então, quando nós começamos a entender o que Cristo fez, o inimigo, ele perde toda a força na nossa vida.
tudo ele perde. Ele não tem capacidade de nos amarrar, ele não tem capacidade de nos prender, porque Cristo nos libertou. Isso tem que estar na nossa mente, na nossa consciência, no intuito que, quando ele falar, porque ele fala, quando ele falar, você vai ter que declarar o que está escrito na palavra. Quando o adversário ele se apresentou para Jesus, ele usou a palavra e Jesus teve que responder, está escrito. O que você tem que dizer? Está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando eu estou vivendo em uma circunstância a qual que o Senhor permitiu, eu tenho que começar a declarar o que está escrito na palavra para que Ele me tire desse lugar e me leve para outro estágio. O que é que eu consigo entender com isso? Cristo, Ele está sentado à direita do Pai, à destra do Senhor, à direita. E a palavra em Efésios fala que nós estamos assentados com Ele. Então, se nós estamos assentados, nós estamos em um reino superior. Nós não estamos aqui fisicamente, nosso corpo habita aqui, mas nós não pertencemos a esse lugar. Nós somos espiritual. Então, se nós somos espirituais, vivemos aqui ainda para cumprir o propósito de Deus aqui embaixo. Você está entendendo isso? Então, se há um propósito de Deus na nossa vida aqui embaixo na terra, e a palavra diz assim, o reino de Deus. Quando Jesus estava caminhando, o reino de Deus está próximo. Hoje o reino de Deus está dentro de você. Aleluia. Você carrega o Espírito de Deus dentro de você. Aleluia. Então o reino não está vindo, ele já está dentro. É você que libera a palavra. É você que dá ordem para que o céu se cumpra na sua vida, o que está designado dentro da palavra. Você está entendendo isso? Está compreendendo a palavra? A palavra precisa ser esclarecida para que eu não venha andar em dúvida, para que eu não venha andar como coitadinho. Eu tenho que entender o que está escrito para eu se mover dentro da palavra. Aleluia. E quando o servo de Deus, ele entende o seu lugar em Cristo Jesus, acabou. Ele entende que ele é filho. Ele entende que ele é amado. Ele não precisa perguntar para Deus ali, porque vai usar o homem que vai dizer, assim, eu só queria ouvir que eu sou amado. Você não precisa disso. Porque a palavra te garante que você é amado. Então, se você é amado, você tem que se posicionar que você é amado. Você tem que se posicionar que você tem um pai. Quando Cristo andou aqui embaixo, ele falou, Abba, Pai. O que ele está dizendo? Nós temos um pai. Nós temos um irmão. Nós temos um amigo. E quando nós precisamos de um advogado, a palavra fala que ele é o nosso advogado. Está entendendo isso? Então eu preciso compreender o que está de fato na palavra de Deus. Se eu compreendo o que está escrito, eu tenho que me posicionar. A fé tem uma atitude de posicionamento. Está entendendo isso? Glória a Deus. Paramos aonde aqui? Foi o 14, acho que foi o 15, não foi? Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Ou seja, o que ele está dizendo? Que por mais que nós somos homens espirituais e mulheres espirituais, a nossa carne, o nosso espírito quer fazer o bem, o que é correto de acordo com a palavra de Deus. Mas a nossa carne, se ela estiver acesa, ela simplesmente vai querer nos levar para aquilo que não é de acordo com a palavra. Então precisamos entender que há algo melhor, algo superior para a nossa vida, que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então quando eu entendo isso, é o que Paulo está falando. Ele, como um homem que foi cheio do Espírito Santo, ele está dizendo, eu como um homem espiritual, eu também fracassei. Por mais que eu quis fazer o bem, eu falhei. Por causa da minha carne. Está entendendo isso? Nós precisamos entender o que é que Paulo passou para a gente avançar para aquilo que Paulo vai falar em seguida, declarando o que foi liberado para cada um de nós. Está entendendo isso? Então, quando nós simplesmente vamos ler Romano 8,
Aí todo mundo aqui já ouviu, né? Romanos 8,31, Cântico de Vitória. Pronto, é lindo. É maravilhoso. Mas eu preciso entender o que foi que me levou a chegar no que ele vai relacionar a nossa posição no mundo espiritual. Eu preciso entender que existe a lei do pecado. E essa lei do pecado, ele vai nos mostrar que existe uma graça, um favor imerecido, algo superabundante que é liberado para a nossa vida. E aí eu me posiciono na lei da graça e não simplesmente na lei do pecado. Porque o pecado que ele acontece na nossa vida, ele é um acidente. Não é algo que vai te prender naquele lugar. Esse pecado é um acidente. Você confessa e larga. E o Espírito Santo, ele vem e te preenche porque nós confessamos o que precisava ser confessado. Então, quando nós confessamos isso para Deus, Deus, ele tem a capacidade de operar o seu querer e o efetuar na nossa vida. Você está entendendo isso? Deus, ele está conosco. Glória a Deus. Permaneça conectado com o Espírito de Deus que ele está falando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, o Espírito que Deus ele coloca dentro de nós. Nós temos um Espírito e Deus ele vai colocar o seu Espírito em nós, porque o Espírito nosso ele já está pronto, é o que a palavra fala. O Espírito está pronto, mas há um homem interior que ele vai sendo evoluído dentro de nós, que é o seu novo nascimento. Esse novo nascimento ele vai crescendo de acordo com a palavra. Você vai meditando na palavra, você vai confessando a palavra, vai gerando fé dentro de você. E isso vai gerando fé, vai gerando um posicionamento aqui na terra. Está entendendo isso? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo que nós temos hoje é um corpo corruptível, um corpo que vai ser tombado ao pó da terra. Mas a palavra nos fala que o Senhor Jesus ele vai vir aos céus e ele vai nos dar um novo corpo. É um corpo incorruptível. É um corpo semelhante ao corpo dele. Você está entendendo isso? Então, nós como estamos aqui na terra, precisamos cuidar do nosso corpo. Porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada dele aqui na terra. Então, se eu não zelar pelo meu corpo, simplesmente, uma hora esse corpo vai tombar antes do tempo. Porque simplesmente eu comi de tudo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, e simplesmente essa lei vai tombar a minha matéria. E em vez de eu ir no tempo certo, eu vou antes. Deus não quer isso. A palavra fala aqui em Salmo 139, se não me falha a memória, eles têm um livro sobre a nossa história. E esse livro, ele desenhou tudo certinho, está escrito ali, tudo certo que vai acontecer na nossa vida. E simplesmente se eu não ando de acordo com a palavra, eu vou antecipar a minha chegada para o cemitério. Então eu preciso orar a Deus e pedir a Deus o discernimento para que Ele revele o seu querer na minha vida. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo que Ele venha transformar a minha vida para que eu esteja segundo o que Deus escreveu no Salmo 139. Está entendendo isso? Aleluia. Aparentemente você pode achar assim, pô, mas está falando sobre a lei e tal. Mas Deus ele está falando. E tudo que eu estou falando está semelhante a tudo que nós estamos lendo. Então precisamos se conectar na palavra e ter esse conhecimento da palavra para que a palavra nos leve em um patamar, que a palavra fala que ele vai espalhar o nosso nome sobre a terra. E o que é espalhar o nome sobre a terra? Ali tem uma nação, ali tem uma tribo que ele é skatista. Aí você tem um hobby que você gosta de skate. Como é que você vai entrar naquela nação? Se você já tem um hobby, você consegue entrar lá e falar do amor de Cristo. Ele já gosta de moto, já tem os motoqueiros.
Ele tem a capacidade de entrar num grupo de motoqueiro e falar, porque ele conhece que ele trabalha em cima daquilo. Então ele vai ter a capacidade de levar o nome de Jesus para esse grupo. E assim Deus vai trabalhando, porque Ele precisa de nós, para que a gente libere uma palavra, para que ative aquele que está perdido, para que a vida dele mude, porque Ele vai enxergar em nós a vida de Deus. E a vida de Deus é o Zoe dele. O Zoe é a vida de Deus dentro de nós, é o Espírito Santo agindo dentro de nós. É você dando uma voz de comando para o Espírito Santo, ele colocar tudo que está em seu corpo em ordem. É você pedir, meu coração, os médicos dizem que meu coração está desse jeito, aí você fala, Pai, eu sei que a tua palavra é verdadeira, e eu declaro que eu sou curado, porque em Isaías 53 foi levado sobre ti todas as minhas dores e as minhas enfermidades, e eu sou curado. Então você, Pai, eu declaro o Espírito Santo da vida que restaure o meu coração. É assim que a gente tem que agir, segundo a palavra. Está entendendo? Quando você vai num culto na igreja, o culto é um culto que vai ser desenhado para se cumprir aquela liturgia ali. Mas quando você vem em um culto de ensino, você vai aprender o que Deus quer fazer na sua vida. Para você se posicionar. Por isso que você vê muitos cristãos fracos. Ele não se posiciona porque ele não aprendeu o que está escrito na palavra. Mas quando nós se juntamos, se reunimos para falar do amor dele, ele opera em nós e transforma a nossa vida por completo. Aleluia. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne, a lei do pecado. Aí Romanos 8 vai falar assim, uma palavra linda e maravilhosa, fala assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, tudo que Paulo falou em Romanos 7, ele falou sobre a lei do pecado. E em Romanos 8 agora ele fala quem você é. Não há acusação para cada um de nós. Ele pode fazer uma reunião no inferno. Isso não prevalece em nós, porque a gente está entendendo que há uma palavra liberada para cada um de nós, que não tenha quem possa intentar acusação contra nós. Está entendendo isso? Porque o inimigo ele tem a capacidade de usar as pessoas próximas simplesmente para levantar acusação contra você. Mas a palavra está dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então não há acusação para você. Porque quem acusa é o homem, mas Jesus, ele olha para nós com um olhar de amor. Ele sempre olha com um olhar de amor, de compaixão. E todas as vezes que nós vamos falhar, estou falando com propriedade, vamos falhar. Mas Cristo está do lado direito e ele subiu em forma de homem e está assentado para mostrar para mim e para você. Ei, eu fui homem aí na terra, mas eu não pequei. Mas em meu nome você vai vencer todas as coisas. Então quando você pensar em olhar para si, olhe para mim que eu sou perfeito. Aí você olha para Cristo e você começa a entender que não tem como haver acusação contra você, porque quando o diabo ele se apresentar diante do Pai, Cristo vai mostrar as mãos. Glória a Deus. As mãos que estão furadas, que o homem lá em Israel matou ele. Rei da glória. O homem que não entendeu e foi usado por Satanás, mas com um propósito que Deus queria de cumprir para haver salvação para cada um de nós. Está entendendo isso? Que se ele não tivesse morrido como a semente de Deus, nós não estaremos aqui. Nós não se arrumaremos para ir para a igreja. Nós não ia sentir dentro do nosso coração um desejo imenso de uma fome, de buscar a presença dele. E na hora que a gente quer ficar em casa, o nosso corpo material está dizendo fica porque você está cansado, mas você se dispõe a ouvir uma palavra, uma direção e ativar a sua vida espiritual. É aí que o adversário ele perde, porque você está aprendendo o que está escrito na palavra. Está entendendo isso? Glória a Deus. Aí fala assim, porque a lei
do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tudo aquilo que foi falado no livro de Romanos 7, agora o que habita em você é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Espírito da vida. Quando você o aceitou como o único e suficiente Salvador da sua vida, essa vida está dentro de você. Eu falei para você na instante sobre o Zoe. O Zoe é o Espírito de Deus habitando em você e liberando vida em você. Então não tem como você ficar, eu estou com meu pé assim, eu estou com minhas costas assim. Você tem que dizer, essas dores não me pertencem mais, porque eu declaro agora que a vida de Deus vai regenerar as minhas costas, vai regenerar os meus pés, vai regenerar as minhas mãos. É isso que a gente tem que aprender. Santo é o Senhor. Então, todas as vezes que o adversário tentar se levantar contra você, você tem que entender que a vida de Deus está dentro de você. Amém. Deus, ele desceu na terra, modelou o boneco e soprou na sua narina. E quando ele soprou na narina, foi gerado carne, foi gerado músculo, foi gerado nervo, o osso apareceu, o sangue brotou, que não existia, mas surgiu, porque a vida de Deus começa a correr no corpo. Então, quando o sangue ele vai passando nas esferas do nosso corpo, é liberando a vida, dizendo, você está vivo. Glória a Deus. Você está vivo. O meu poder está dentro de você. É você entender o seu posicionamento que Cristo liberou para cada um de nós. Então, se você anda posicionado em Cristo, não há nada que possa embargar a não ser a sua mente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A mente de acusação. As coisas que o diabo libera para que nós venhamos andar segundo o que ele falou. Mas a palavra está te garantindo o seguinte, você não anda segundo o seu entendimento, você não anda segundo o que o diabo falou, mas você anda seguindo o que Cristo declarou para você na cruz do Calvário. Ele liberou vida para cada um de nós, ele liberou poder e autoridade ali na cruz. Tudo que o diabo achou que tinha ganhado, ele perdeu quando Jesus Cristo, ele desce no inferno. E ele toma a chave do inferno. Ele tomou a chave da morte. E ele diz, quando ele ressurgiu de novo, ele trouxe mais 500 que ouviu a pregação que ele pregou ali embaixo no inferno. Ele trouxe 500 que andou 40 dias aqui na terra. E a palavra diz assim, que todos os milagres que aconteceram aqui na terra, enquanto Cristo ele ressuscitou, não tem a capacidade de colocar na Bíblia. Aleluia. Então ele falou, morte, cadê a tua força? Inferno, cadê os teus agriões? Rei da glória. E ele grita, a mim foi-me dado todo o poder no céu, todo o poder na terra e todo o poder embaixo da terra. Então quando você pensa que você não é nada, Cristo, ele falou assim, eu sou a figueira verdadeira e você vai ser enxertado em mim. E se você é enxertado, você passa a ser filho. E se você é filho, vida é liberada para você. Você é uma árvore plantada em Cristo Jesus. Você é um galho enxertado na videira verdadeira. Aleluia. Bendito Deus. Deus já mudou aqui tudo. Aleluia. Aleluia. Amém, Deus. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em letra maiúscula dizendo que você não anda mais segundo a sua carne, você anda segundo o Espírito de Deus. Toda vez que você vê lá escrito Espírito, e em letra maiúscula é o Espírito de Deus. E quando você vê o Espírito com letra minúscula, ou é o Espírito do homem ou é o Espírito do diabo. Você vai ter que discernir. Você vai ter que pedir o Espírito Santo para que ele te ensine a discernir o que é que Deus está falando através da sua palavra. Aleluia. Santo é o Senhor. Que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Ponto e vírgula. Você pensar, o que é que as coisas das carnes fazem? Gálatas 5. Aí depois ele faz essa leitura em casa. Mas que são segundo o Espírito, letra maiúscula, para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte, ponto e vírgula. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem anda com Deus, anda com Jesus e caminha com o Espírito Santo, e você sabe o que ele está dentro de você, você tem que ter vida e paz. Quem anda no mundo não tem a vida e não tem a paz. É por isso que eu falo com propriedade que quando você aceita Cristo, Ele tem que te dar vida e paz. Amém. Porque está escrito. Ele tem que te devolver a paz interior, Glória a Deus. a paz no seu espírito, a paz na sua mente. Glória a Deus. E quando Ele te devolve isso, acabou. Quando eu não sei, eu ando segundo a circunstância da terra. Mas quando eu sei o que está escrito e eu estou entendendo o que está escrito, eu passo a andar na circunstância do céu. A realidade do céu é que Ele liberou para mim paz e vida. Paz e vida. Glória a Deus. Acabou. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas todos nós aqui somos dele, em nome de Jesus. Aleluia. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, e pelo seu Espírito que em vós habita, e de maneira que os irmãos somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia. Amém. Depois você termina de fazer essa meditação no livro de Romanos. Não leia só o Romanos 8, tá? Leia todo o livro de Romanos e compreenda o que Cristo fez para cada um de nós. Amém. Agora vamos falar a respeito dos empecilhos que limitam a nossa justiça. O que é que vai limitar a justiça de Deus em nós? É a mente não renovada. O que é uma mente não renovada? É uma mente que está seguindo os padrões religiosos. É uma mente que segue segundo a religiosidade. E a religiosidade ele é um espírito onde Satanás ele opera dentro das igrejas. E esse espírito é regras e regras, dogmas e tal, que te mantém longe de Cristo. E quando você entende a palavra, a sua mente ela é renovada automaticamente. E você vai largar a religiosidade, que é os padrões de você não tem amor. Isso não é nós, tá? É o povo que está lá fora. Não anda em amor, só anda em julgamento, só anda com os maus olhos, é concupiscência, é só vendo maldade. Isso é o religioso. E a religiosidade, para você entender o que é uma taça que o diabo coloca o vinho dele para que o crente beba. E a pessoa ela vai bebendo. E ela não sente mais a virtude de Deus. Por quê? Um dia ela sentiu porque ela era pura. E porque ela manifesta as visitações, porque a carne dela gravou. A gente não estava falando da obra da lei? A obra da lei do pecado grava na sua carne a manifestação do Espírito. Então, a sua mente tem a capacidade de fazer a linguagem. Mas quando termina o culto, é fofoqueiro descarado. Espírito de Satanás. Porque está bebendo na taça do diabo e não há renovação na mente dessa pessoa. E ela só vê maldade. E o que acontece? A palavra de Deus ela é clara. E ela fala assim, se você está com os maus olhos, todo o seu corpo emana trevas. Mas se você tem os bons olhos, todo o seu corpo emana luz. A palavra não mente. Mas o que você faz quando você vê o religioso? Você dá Deus abençoe e fica na sua paz.
Porque o que você está aprendendo a carregar, o Espírito Santo tem de você, ele te dá vida e paz. Aleluia. Então você não anda segundo o que o religioso quer. Você anda segundo a palavra. O que a palavra está te dizendo? Que você tem que andar no Espírito. Você tem que obedecer a palavra. Você tem que guardar a palavra. Você tem que andar como Cristo andou. Amém. É isso que é o verdadeiro evangelho. É acreditar na palavra. Glória. O que o homem ele levanta contra nós, ou levanta uma doutrina que a gente tem que seguir aquela doutrina à risca, tem a tendência de te manter longe de Cristo. Eu falo com propriedade. Eu não tenho medo do que eu estou falando. Porque um dia eu já fui religioso e não ganhei minha família. Mas no dia que eu encontrei Jesus de verdade, eu encontrei o verdadeiro amor, a minha família aí. Aleluia. Glória a Deus. Aceitaram a Jesus. Aleluia. Porque o que eu estava transmitindo agora era a vida de verdade. Aleluia. Você está entendendo isso? Então nós estamos aprendendo a não andar nesse padrão que o mundo quer. Nós estamos aprendendo a andar com Cristo. Amém. E obedecer a palavra. Não porque o homem falou para você, não. Porque você está lendo a palavra. Você leu, guardou. Você leu, guardou. Você vai pedir o Espírito Santo. Eu ainda não consigo cumprir o que está escrito aqui, mas tenha paciência comigo, me ensina, me ajuda, pega na minha mão. Amém. Vai me lapidando, passa o sabão do lavandeiro na minha vida, troca minhas vestes, troca a minha mentalidade. Aí eu quero ver ele não fazer. Ele faz. Porque você foi sincero, você foi de verdade. A palavra fala que o Senhor está dizendo assim, ó, nos últimos dias eu vou procurar os verdadeiros adoradores que me adorarão em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É ser sincero, pô. Aleluia. É você ser de verdade, não é ser falcatrua, ser mentiroso, fofoqueiro, não. Ele quer que você seja de verdade. Pai, eu falhei, eu pequei contra ti, mas eu estou te pedindo, me ensina a abandonar o pecado, a abandonar a concupiscência, a abandonar o olhar errado, a abandonar a língua falastrona. É abandonar, é andar na verdade da palavra. Vamos lá fazer a leitura, Tiago 1, 21, fala assim, ó, vamos lá? Glória a Deus. Deus está falando com vontade hoje. Tiago 1. Tiago 1. Então, você tem que aprender a dizer que você tem paz, saúde e prosperidade. Você tem que entender que as suas dívidas estão pagas antes do tempo e que você é próspero. Aleluia. Você tem que entender que você é próspero, não tem mais nada, todas as dívidas foram pagas e você se posiciona na palavra. Vamos lá? Tiago 1, 21 fala assim. Isso nós estamos falando da mente não renovada, tá? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aí fala assim no 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Está entendendo isso? Você tem que andar segundo a palavra. Porque os homens ele têm a capacidade de pregar bonito. E ele pode não ser guiado por Deus. E a gente tem que pedir ao Espírito Santo para que ele coloque em nós o espírito de discernir. Amém. E não ser discernido. Para a gente entender, isso de fato vem de Deus. Glória a Deus. Isso de fato, eu estou vendo que emana aqui dentro de mim. Amém. Pronto. A gente tem que entender isso. E quando é de Deus, a palavra ela vai entrar na divisa da sua alma e vai fazer um esquadrilhamento assim ó, dentro de você. E o Espírito Santo ele vai colocando na sua mente. Isso aí que ele falou. É isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 10, 4, fala assim, vamos lá? Hoje você vai sair daqui carregado de Bíblia. Você vai sair renovado pela palavra. 2 Coríntios 2, ou 2 Coríntios 10, 10, 4.
Por isso que eu gosto da Bíblia no celular, porque é mais rápido, tá? Podemos fazer a leitura? 2 Coríntios 10, 4 e 5. Fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que é que Deus está dizendo para todos nós? As suas armas não é carnais. As suas armas é espiritual. Ele deu para você em Efésios 6, depois você vai ler em casa, as armaduras que Paulo declarou quando ele viu em um soldado: capacete, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o sapatinho do Evangelho da Paz, que é preparando os seus pés, porque haverá tropeços, haverá espinhos, haverá algumas coisas que podem danificar os seus pés, mas o sapato do Evangelho da Paz, em vez de você pisar, você vai flutuar. Glória a Deus. Aleluia. Mas você não vai sair flutuando aí parecendo um mágico, não, tá? Para você entender. A palavra está te garantindo o seguinte: que em vez de você andar na milícia que o inimigo ele vai colocar algumas pedrinhas para você machucar os seus pés, você está na palavra. Aleluia. Quem está na palavra, ele te tira por cima, Aleluia. ele te tira pelo outro lado, ele te esconde, porque ele te guarda, como o Salmo 91. Amém. Você está entendendo isso? Está ficando claro para você? Aleluia. Então, tudo que nós temos que entender é o seguinte: a falta do conhecimento. Agora, falta de conhecimento, né? Então, a falta de conhecimento nos prende em uma justiça que não é a minha. É a justiça do homem. Mas nós estamos andando na justiça de Deus. Aleluia. Nós estamos aprendendo a palavra para andar pela palavra. Amém. Glória a Deus. Não ande segundo o que o homem quer que você ande. Ande segundo a palavra de Deus. O que a palavra fala? Que o homem ele tem que se dar ao casamento. Ele casa segundo a lei de Deus, para que se cumpra no casal o que Deus quer. Aleluia. É assim que Deus quer. Porque ali você vai limitar as ações do diabo na sua vida. Quando ele pensar em se levantar, você cumpriu diante dos homens. O que a palavra diz assim? Se você me reconhece diante dos homens, eu te reconheço diante do meu Pai. Aleluia. Essa palavra não é só por uma oração ou porque você desceu umas águas do Santo Batismo, não. A palavra é verdade. E ela se aplica em todas as circunstâncias. Amém. Você está entendendo isso? Aleluia. Oséias 4:6. 4:6. Todos acharam? Amém. Aleluia. Fala assim, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ponto e vírgula. Ou seja, quem não tem um conhecimento da verdade é destruído. Mas quando eu sou revelado a verdade, é impossível ser destruído. Está entendendo isso? Está claro, Rian? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ponto e vírgula. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso aqui está falando também do povo que estava no Egito. O povo que estava no Egito esqueceu de Deus. Esqueceu dos conhecimentos da lei que o Senhor deu para eles. E eles abandonaram a lei, e aí o Senhor permitiu eles serem escravizados. E por eles serem escravizados, o Senhor ficou 430 anos sem falar com eles. É quando você sai do Velho para o Novo Testamento, tem uma folha em branco. Representa o tempo que o Senhor ficou sem falar com o homem. Está entendendo? Então, quando eu não busco o conhecimento da palavra, Deus para de falar comigo. Aleluia, Jesus. Eu tenho que entender a palavra para que Deus fale comigo. Porque Ele só pode falar comigo baseado no que está escrito.
para vocês que são novos, para começar a entender o que, que nós estamos falando, existe o seguinte. Existe o Logos, que é a palavra que já foi falada. É o que está escrito. Que Deus já liberou através do seu Espírito, através dos profetas, que escreveu o livro. E os homens, inspirados por Deus, teve a ideia de catalogar os livros. Porque eram vários pergaminhos e não tinha capítulo. E para o homem entender o que de fato estava lendo, foi colocando os parágrafos, tudo bonitinho, para pontuar. Oséias tal, tal, tal. Aí você começa a olhar, quando você baixa no seu celular, né, a Bíblia, e você vai ver os livrinhos bonitinhos. Quando você pega na mão física, você vai ter um certo trabalho um pouco maior. Mas quando você olha no aplicativo da Bíblia, você vai ver Oséias vai de 1 a tal capítulo. Aí vai ter versículo para você ir entendendo o que, que você está lendo. Ou seja, esse é chamado Logos, o Logos de Deus. É o que Deus já falou, está estabelecido e acabou. E o que é o Rema? O Rema é Deus falando com você agora. Aleluia. É o que ele pega no que está escrito na sua palavra e vem uma palavra de conhecimento que começa a revelar o que está acontecendo na sua vida. Isso é Rema. É Deus falando com você. É Deus falando o agora. Quando Deus quer falar, ele fala e acabou. Mas ele precisa achar espaço em mim, em você, para que ele possa falar. Deus está falando com vocês dois, tá? Aleluia. E claramente assim. Amém. Glória a Deus. Você às vezes vem para cá achando que é só um culto de estudo e tal, esqueça. Venha com o seu coração aberto, que aqui você vai ver Deus falando com você claramente. Aleluia. A gente só não segue o que os pré-requisitos que a congregação faz. Por quê? A igreja em si, nós já estamos fazendo esse culto de ensino porque Deus mandou fazer. Para a minha família, para falar não da igreja, mas para falar de Cristo. Foi isso que ele mandou fazer. Então eu sigo o que ele mandou fazer. Falar sobre Jesus e acabou. Eu congrego onde? Congregação Cristã no Brasil, onde o Senhor achou graça de se apresentar para mim. Mostrar a congregação para mim. Porque você vai passar nela e se você está no mundo, você vai olhar e não vai ver. Tem um mistério. Você não vê. E quando Deus tem a capacidade de colocar alguém próximo a você, tem um mistério nessa obra, aí você começa a enxergar que essa obra existe. Esse é o mistério. Pronto? Estão entendendo? Então o conhecimento ele está disponível para todos nós. Basta eu querer conhecer o Senhor Jesus. Amém. Conhecer a Deus sem mácula, sem negócio do que o homem vai botando, não. É palavra para dentro. Você vem para cá, você vai ouvir Bíblia. Toda vez que você sentar aqui, vai ser sua Bíblia. Eu não vou falar o que eu acho, o que eu penso. Eu só vou ser inspirado pelo Espírito Santo para pregar o que ele está mandando eu pregar. Às vezes é necessário eu pontuar algumas coisas para não me perder, tá? Aleluia. Pelo aquilo que ele me guiou para fazer para essa noite. Mas ele já mudou tudo aqui e eu tenho consciência que ele mudou. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora você vai aprender o que o justo pode fazer. Hoje, agora você já sabe que os empecilhos que limitam a nossa justiça é a mente não renovada, então, ou seja, eu preciso renovar a minha mente, que está lá em Romanos. Eu tenho que renovar a minha mente porque a palavra me fala que eu tenho a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que ver tudo que Cristo fez quando ele esteve aqui na Terra. O que foi que ele cumpriu? Ele só cumpriu aquilo que foi designado para que se cumprisse a justiça de Deus, para que ele trouxesse cada um de nós para que o plano original. Que plano original é esse? Lembra do Éden? Deus criou o homem e colocou dentro do Éden. O plano original é ele vai trazer de lá de Gênesis até chegar agora no Novo Testamento, até chegar no Apocalipse, é o plano dele chamado dispensação. É tudo que ele precisou fazer para atrair o homem. Quando você vai ver um profeta que deu um nome ao filho, ele recebeu uma revelação para dar aquele nome. E quando Deus começa a operar de novo, é quando ele vai lá em Gênesis, que ele vai pegar o filho de Adão, que é chamado Sete, para colocar no lugar de Abel, que morreu, que essa oferta até o dia de hoje ainda fala. Aí você vai ver lá em Hebreus, na Galeria da Fé, Hebreus 11, a Galeria da Fé, que vai falar sobre a oferta de Abel, porque Caim matou ele, até hoje o sangue de Abel fala. Está entendendo isso? Então há todo um plano para que Deus
com a sua justiça, me traga de volta para aquilo que Ele quer. É nos levar para Nova Canaã. E lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter fofoqueiro que vai ficar no inferno queimando. Você está entendendo isso? Lá não vai ter essa turma. Mas lá no céu você vai ser obrigado a correr e dar glória. Quem está pensando que o céu vai ser lá quietinho, esqueça, filho. Esse negócio de ser muito quietinho vai ficar só aqui na congregação. Homem sentado de um lado e mulher do outro, e a orquestra no meio. Só vai ser aqui. Lá em cima, a luz é o próprio Deus. E Ele vai fazer um culto diferente. E esse culto, depois Ele vai queimar toda a terra e vai trazer a nova Jerusalém de novo para aqui para baixo. E todos nós vamos habitar no plano original. Quero o homem desfrutar da glória de Deus. Está entendendo isso? Glória a Deus. Aleluia. Então você precisa viver pela fé. Hebreus 10, 38. Agora eu vou acelerar, tá? Você já teve um apanhado para sua mente ficar certinha no lugar que Deus quer. Romanos 10, 38. Hebreus. Ô, Hebreus. Foi mal. Desculpa. Acelerou aí. Cadê, meu pai? Hebreus 10, 38. Fala assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você não pode voltar mais atrás depois que é exposta a palavra. Acabou. Aleluia. Acabou pra você. Deus já lhe pegou, já bateu o martelo, já foi, pai. Aleluia. Esqueça, filho. Eita glória. Já era. Em Abacuque 2,4 fala assim, vamos lá buscar esse livro? Abacuque, livros do início. Cadê você, meu filho? Abacuque, depois de Naum e antes de Sofonias. Cadê você? Abacuque 2, Abacuque o quê? 2,4. Aí fala assim, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém. Ou seja, falou na lei e falou na graça. O justo vive pela fé. Então, todas as vezes que nós queremos se aproximar de Deus, temos que se aproximar por fé. Você não tem que sentir nada, você só tem que crer que você se aproximou dele. Acabou. O homem ele vai inventar um ritual, toda uma história, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, aquilo. Esqueça, filho. É simples. Já está liberado para você dobrar o seu joelho, falar com Deus e Ele vai se apresentar para você. Mateus 6 é você entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. No secreto Ele se revela para você e fora do secreto Ele revela você aqui fora. Tudo que está escondido, tudo que está preparado, tudo que está armazenado no mundo espiritual que é seu, é você lá de joelho. Aí você acessa e pega pela fé. Glória a Deus. Você tem que ter fé o suficiente para pegar o que é seu. É uma casa nova, é um carro novo, é moto nova, é tudo que você quer. Você pega lá, pega a sua carteira pela fé, filho. Aleluia. Deus. Pegue pela fé. Porque eu também não tinha carteira não, mas Deus foi lá e tomou uma direção e eu já peguei minha carteira e tô aí, ó. Vai fazer 7 meses que sou habilitada. Aleluia. Gálatas 3:11. Amor, vê se o senhor chegou aí. Eu já olhei, mas quem foi Jefinho, mas agora não sei. Não dá a chave aí. Se tiver, você manda ele botar. A Rian botar a moto aqui dentro? Botou. Então você manda botar o carro do lado lá, que aí ele estaciona. Que aí depois eu jogo pra dentro. Foi Gálatas 3, versículo 11, não foi isso? Aí fala assim, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ou seja, a lei não foi apta para salvar ninguém. E Jesus ele não cumpriu toda a lei, como é falado aí. Jesus só cumpriu aquilo que foi mencionado pelo Pai para ele cumprir aqui embaixo, para que ele pudesse liberar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Então ele só cumpriu o que foi designado a respeito da justiça. É isso que ele cumpriu. Ele cumpriu o plano da redenção
que ele se identificou com cada um de nós. Como é que ele se identificou? Ele largou o seu poder. Ele desceu e entrou no corpo de Maria. Foi gerado como criança através da palavra. E depois ele nasceu, cresceu. E ele foi para a cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E ele liberou o favor de Deus sobre as nossas vidas. Está entendendo isso? Então nunca mais você vai olhar para a cruz de uma forma comum. Agora você só vai olhar entendendo o que ele fez por você. Em Romanos 1:17, vamos lá? Cadê você, meu filho? Romanos 1:17. Fala assim: porque nele se descobriu a justiça de Deus de fé em fé. E como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então você tem que viver por fé. Não tem outro caminho não. Agora você vai aprender a orar com eficácia, com certeza. Em Tiago 5,16. Aí fala assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que